Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo da obra Desperte, Seja Feliz, indo para a nossa aula 4, né, 04, sobre as incompreensões. E ela começa a trazer o olhar para gerar consciência, aspectos bastante desafiadores da sombra humana, né? Aspectos bastante desafiadores que vão desencadear dentro de nós situações bastante complexas, não só na condição de sermos agentes sombrios dessa realidade que ela apresenta, mas também numa condição de um polo passivo, de sermos atacados por essa sombra. Ela já vem fazendo isso no Litígios, no capítulo Provocações, e agora ela entra no Incompreensões, dando sempre os dois polos, né? Ela fala de uma psicologia da sombra daquele que pratica o ato, que vai ao ato a partir dessa sombra, mas ela também vai falar da psicologia necessária para aquele que filtra esse ataque, né? Eu não gosto de falar dos dois polos como aquele que ataca e aquele que é a vítima do ataque, porque também nós devemos nos desidentificar dessa realidade da vítima, desse discurso da vítima, né? Isso é muito importante para o nosso amadurecimento psicológico. Então, na realidade, ela traz a lógica daquele que ataca e daquele que é atacado, que pode ser ou não, né, se identificar com essa fala da vítima, ou pode, de alguma forma, num nível de consciência mais desperto, filtrar essa realidade de uma maneira mais profunda. Então, ela inicia falando da incompreensão da mesma forma que ela trouxe, né, no litígio e nas provocações, falando desses dois polos, né? E ela vai trazer aqui inicialmente o lado, a psicologia sombria da incompreensão. Ela começa o capítulo falando sobre isso. Como que eu mudo essa realidade sombria dentro de mim? Que existem caminhos infinitos para poder fazer isso, né? A psicoterapia, as técnicas de acesso ao inconsciente, como a imaginação ativa, a visualização, a meditação, a homeopatia, né? As terapias alternativas que ela coloca nas outras obras, né? O aspecto mais espírita, que seria a própria mediunidade, como um exercício de contato com essa realidade da sombra, a paranormalidade, o exercício dessa paranormalidade como uma oportunidade de autoconhecimento, a oração, a prece, o passe, o uso da água fluidificada, né? Como que nós vamos superar quando nós somos o portador do escândalo, da incompreensão, que nós perseguimos, né, nessa realidade? Ela diz assim, ó, sintoniza com a mente divina. Sempre exterioriza a paz, irradiando. Quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza a paz, irradiando em comum a alegria de viver. E como é que eu sintonizo isso? Como é que eu vou fazer essa sintonia? Ela diz assim, ó, qual raio de sol que oscula o pântano com a mesma tranquilidade que faz com a pétala de rosa. Então, essa imagem ela é muito importante que a Joana traz. Ela é simples e profunda, né? Ou seja, a consciência solar, né? Essa consciência solar que vai fazer o processo de autoconhecimento para que nós não atuemos na vida a partir da sombra da incompreensão, do litígio, como nós já vemos estudando, para que nós não sejamos aquele que pratica o escândalo, né, diz ela, vai ser necessário passar por um processo de autoconhecimento. Quando essa consciência se desperta de maneira solar, né, que ela traz aqui, essa consciência que leva luz ao inconsciente, ela precisa atravessar o pântano, né, o nosso lado pantanoso, a nossa sombra, através da tranquilidade do amor evangélico, no qual o ego se identifica a partir dessa realidade, que é o perdão, o auto-amor, a autoconsciência, a autocompreensão, o acolhimento para os nossos próprios aspectos sombrios, construídos pelas falhas educacionais dessa encarnação e as outras encarnações. Ou seja, o sol precisa passar pelo pântano, né, para harmonizar toda a natureza, e ele precisa também tocar também as virtudes, né, os perfumes das flores, dos nossos melhores sentimentos, para que isso também se torne uma psicosfera aromatizada em nossa vida.
Então, não adianta orar fazendo uma negação da sombra, né? Fazer a sombra, ela precisa ser como a prece precisa ser como ensinada no Evangelho, onde Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala da prece do fariseu e do publicano, né? No qual, na prece do publicano, você tem uma autoconsciência, e na do fariseu você tem uma profunda inconsciência, uma negação da sombra em uma persona religiosa, né? Então, procurem esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão observar. E com essa proposta de oração, a Joana é muito simples, mas é extremamente benéfico para o processo, porque eu só posso orar curando um defeito, mudando a sintonia, e me sintonizando com a mente divina, se eu tiver consciência desse lado pantanoso. Eu preciso me conectar com ele. A partir do momento que eu me conecto com ele, com esse lado pantanoso, começa a se instalar uma vibração que sintoniza com a mente divina, que vai nos ajudar a transcender aquela energia, e leva tempo. É preciso repetir, orar, vibrar, meditar, analisar, né? Nutrir aquele espaço de amor para que aquela energia comece a fazer um movimento da realidade instintiva para a realidade espiritual, ou seja, leva uma encarnação. E para isso eu preciso orar, repetir, mudar o meu pensamento, o tipo de pensamento, o teor dos meus pensamentos. Mas ao mesmo tempo que eu vigio e oro a respeito desses pensamentos, eu não posso negar também a sombra que me atravessa. Sendo uma pessoa reprimida, recalcada, montar uma persona religiosa a partir disso. É necessário que eu trabalhe e olhe a partir desse movimento evangélico, que eu olhe para o pântano interno que me habita. A partir do momento que eu faço esse movimento, a Joana fala, tu está vitalizando a mente divina, nós estamos vitalizando a mente divina. E a partir do momento que isso é feito, ela vai guindar essa vibração para uma vibração de saúde moral, evitando que nós sejamos abreativos, impulsivos para gerar essa realidade da incompreensão, do litígio, né? Das perseguições desencadeadas pela sombra. Ou seja, responde essa pergunta, né? Daniel, mas eu não sei nada de psicologia, eu não sei nada de técnicas, né? Eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia, eu não consigo ter acesso a terapias alternativas. Mas Deus não fechou a porta para aqueles que não têm condições de buscar um tratamento. Ele não fechou as portas para aqueles que não têm condições materiais, ou como se a psicologia fosse uma salvação. Não é essa a realidade. Dentro do Evangelho, das propostas do Evangelho, se nós lermos com cuidado, a psicologia mais simples e mais eficaz, que é a proposta que é endossada pela realidade espírita, está ali naquele processo. E já começa com essa proposta de Jesus. Cuidado com a mão esquerda, porque ela pode tomar o que está fazendo a tua mão direita. O que ele está dizendo? Que nós temos dois lados. E quando tu orar, tu precisa orar tanto para a mão esquerda quanto para a mão direita. Ou seja, ora para os defeitos, para a tua sombra. Se tu lutar em reconhecer os teus males, as tuas infantilidades, já vai ser um excelente começo. E os espíritos que te coordenam a vida, a existência, te auxiliarão e vão te conduzir a um estado de consciência, mesmo que tu não esteja submetido às mais eficazes análises da ciência, a espiritualidade vai te auxiliar e vai colocar no teu caminho também pessoas sábias e outros indivíduos que vão te auxiliar a um despertar de consciência através dos estudos espíritas. Se tu tiveres condição de buscar uma realidade através de uma psicoterapia, o busca o quanto antes. Mas se não for essa a tua realidade, não descuide da tua realidade espiritual profunda, porque tu não tens acesso a esse tipo de tratamento. É necessário que busquemos essa realidade para que nós busquemos uma forma ativa de nos conduzir na direção de Jesus, liberto dos automatismos sombrios da alma. E à medida que fazemos isso, nós vamos nos libertando lentamente dessa realidade. E a incompreensão é reflexo desses automatismos. Toda sombra é quando o ego descura de si mesmo e deixa com que o inconsciente se manifeste de maneira livre, sem qualquer reflexão, sem fazer consciência, onde o ego não interage com essa realidade do inconsciente, e ele vai de todas as formas ali levar o indivíduo
ao automatismo que é da nossa realidade instintiva, ou a saída afetiva do instinto, que ainda é extremamente selvagem e primitiva, e que vai conduzir a nossa vida a partir dessa lógica instintiva, diz a Joana. Nós observamos que todos os capítulos ela fala do instinto, né? Os sentimentos, as paixões, a incompreensão, o litígio, a perseguição, a calúnia, a malícia, a inveja. É o primeiro movimento emocional quando a afetividade começa a se libertar dos instintos. Ou seja, se é o primeiro movimento, ele mostra sinal de desenvolvimento, mas não mostra de evolução. E como um primeiro movimento afetivo, ele precisa ser trabalhado, lapidado, para que ele possa se tornar sutilizado e começar a gerar afetos de uma natureza mais sutil na direção do amor. À medida que isso vai ocorrendo, surgem esses processos que a Joana está falando, ou seja, a incompreensão, né, que ela coloca aqui no início do capítulo do livro, o litígio, as provocações, são, na realidade, expressões de uma realidade instintiva que ainda está para ser vencida. E é justamente esse atrito com esses vícios que vai conduzir um ego à libertação. É tanto que ela já coloca de início, né? Ela vai colocar que não tem como lograr vencer essa jornada terrestre sem enfrentar obstáculos externos e internos. Não tem como. Ela já começa o capítulo assim. Não tem como ser o passo certo todas as vezes. É necessário que haja um atrito com essa sombra. Os espíritos sabem que essa sombra vai sair, mas é como nós administramos essas crises na direção de sentimentos mais harmonizados é que vai ditar a nossa maturidade do senso moral, como diz Allan Kardec. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos observar que aí, com o esforço, né, na jornada, aí nós começamos a viver o Evangelho. Volta para o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que faz em dominar as suas más inclinações, em torná-las conscientes, cuidando dos dois aspectos da alma, da sombra e das virtudes que anseiam por surgir, entendendo que essas virtudes têm suas raízes nos pântanos da alma. Elas vão encontrar suas raízes nesse pântano, que é cheio de nutrientes para as virtudes nascerem. Ou seja, eu preciso dos dois lados da vida para fincar as raízes das virtudes na minha alma. E partindo para a incompreensão, feita essa introdução, ela vai dizer que a incompreensão, na realidade, é como se ela trouxesse camadas de mecanismos de defesa, para não encontrar com a sombra, né? Nós temos uma primeira camada, né, que aparece na incompreensão, e que por debaixo da incompreensão tem outra camada de uma série de comportamentos também que são mecanismos sombrios para se defender do autoencontro, até que ela chega numa última camada, que seria o instinto e a crença ferida, né? Não tem jeito, né? Essa crença ferida ela sempre vai aparecer. A crença ferida, né? Os educadores, né? Que de alguma forma tiveram as falhas nas suas missões, o que é plenamente compreensível, porque são seres humanos, tirando, obviamente, os casos extremamente patológicos de pais perversos, ou que fizeram qualquer tipo de patologia nesse sentido, e que essa base que estrutura a nossa casa emocional em termos pessoais, quando essa psique tenta ficar pessoal, a partir da realidade do pai pessoal, da mãe pessoal, né, e dos nossos conflitos da criança pessoal, que é a nossa experiência individual de criança, né, não falando em termos de inconsciente coletivo, né, com pais que têm mais do inconsciente coletivo, a própria criança também, que é um aspecto do inconsciente coletivo. Quando nós estamos falando em termos de alma, a incompreensão está lá na primeira cobertura desse terreno pantanoso, ela encoberta uma outra camada de sombra ali por baixo para evitar a crise moral de eu não me tornar consciente dos meus complexos de inferioridade, da minha infantilidade ou da minha própria sombra, que na realidade muitas vezes é um problema até de caráter, né? A gente pode chegar até numa trinca do caráter aí nessa realidade. Então, a incompreensão, essa primeira camada, que cobre essa camada mais espessa de sombra, e que chega nesses núcleos aí que passam pela imagem dos pais, da criança,
e que vão passar também por aspectos das expressões instintivas, como ela mesmo coloca no capítulo, logo na virada da página, que ela vai falar que é a herança dos instintos agressivos, como ela coloca em todos os capítulos. Então, o que é essa primeira camada, né, que se expressa na incompreensão, essa dinâmica energética da incompreensão? Ela vai dizer que a incompreensão é uma tentativa de mascarar outros sentimentos que são sombrios, né? Então, ela está no topo é como se fossem camada de máscaras. E a primeira maquiagem dessa máscara, né, a primeira parte dessa máscara, no sentido mais superficial, olhando de fora, a incompreensão é uma tentativa de mascarar esses sentimentos mal saídos da realidade instintiva. Ela vai mascarar, ou seja, eu tenho um instinto, os sentimentos que saem do instinto, e quando passa isso, vem a incompreensão, que vai camuflar esses sentimentos que são as nossas paixões, como diz Allan Kardec. E a incompreensão, ela vai compensar essa realidade afetiva mal saída da realidade instintiva em um estado de acidez, né? Essa acidez verbal, comportamental, né, que se expressa numa agressão persecutória ou destrutiva, na direção dos núcleos objetais, num conceito bem psicanalítico, ou seja, na direção de onde a energia se projeta, na direção de pessoas, de ideias, de coisas, de ideologias, e que nós nos tornamos incompreensíveis diante dessas coisas, dessas pessoas, dessas ideias, dessas filosofias de vida, como uma forma de defender uma sombra que está mais profunda, está mais embaixo. Então a gente compensa na incompreensão, criticando, perseguindo, agredindo, falando mal, né? Tendo esse comportamento ácido na direção desses objetos da libido, nessa realidade objetal, onde a libido se investe, ou seja, de pessoas, ideias e coisas, né? Para que nós não acessemos, né, uma realidade que está por trás, né, uma realidade afetiva que está por trás. É uma compensação, é uma defesa. A incompreensão é uma defesa para que eu não acesse e processe o autoencontro. Se nós pudéssemos fazer assim, tirando essa camada da incompreensão, que é essa coisa agressiva, ácida, que se investe nessa realidade de um modo persecutório e destrutivo, de modo a clivar o mundo interno, né? Da mesma forma que o meu mundo interno está dissociado da minha consciência, eu vou tentar fazer isso lá fora. A incompreensão, ela vai usar alguns recursos que ela quer camuflar, né? E isso nada é arbitrário, tudo isso é neurótico, é por mecanismos inconscientes. E a primeira dinâmica energética que a incompreensão pode, né, que a gente vai trazer ali, que ela pode estar fazendo uso para se pulverizar, a Joana vai trazer já que pode já se caracterizar até num problema de caráter, que é a malícia. Ela vai falar dessa malícia. A malícia é uma forma de eu continuar sendo bom, não tendo uma crise moral, de não quebrar o pacto moral com o núcleo social que eu estou investido, ou seja, de não apresentar minha maldade de maneira expressa, explícita para o núcleo que eu estou inserido, né? Ou seja, a gente começa a entender por que ela fala que é impossível caminhar no mundo dentre muitos conflitos de natureza moral. É importante a gente entender esse conflito moral como um conflito moral individual, interno, mas também entendendo essa moral como um pacto que eu faço com os acordos comportamentais e afetivos tácitos que eu estabeleço com a sociedade, né? Que eu estabeleço com essas societas, né? Com essas associações de pessoas, do latim societas, né? Que a sociedade é uma associação de pessoas que precisa de normas e comportamentos e regras culturais comuns para que tenha uma dinâmica organizada. A moral é isso, né? É um acordo de todo mundo do que a gente acha que é certo e do que a gente acha que é bom, e todo mundo precisa caminhar na direção desse comportamento para que essa sociedade tenha uma organização. Quando a sombra se apresenta, ela subverte esse acordo social. Então, isso gera uma crise moral com o pacto social que eu fiz dentro dessa lógica, mas também uma crise moral individual, porque vai violar as leis divinas que a consciência intuitivamente sabe que está violando. Então, a malícia, ela tenta dar um jeito de gerar
essa persecutoriedade da incompreensão para que isso não seja alcançado, para que eu não queime a minha imagem consocial e nem faça uma crise moral interna por estar violando a lei divina. Então a malícia entra em ação, porque eu vou gerar incompreensão ouvido a ouvido boca de todas as pessoas tramando, fazendo conluios, falando mal, destruindo aquela ideia através de um comportamento malicioso ali por trás, evidenciando um mecanismo de defesa para que eu não seja mal visto no grupo social e para que eu não faça uma crise moral nos meus conluios ocultos, falando de ouvido, fofocando, falando mal. Eu mantenho uma persona religiosa, incuto ali, eu vou incutir a incompreensão nos núcleos que eu estou inserido e mantenho uma falsa imagem de espiritualidade que eu não tenho. Então a malícia, ela fica a serviço da incompreensão. Ela fica a serviço, porque ela agride, ela é ácida, mas ao mesmo tempo ela é covarde, porque ela fala por trás, ela trama por trás. Então isso pode já evidenciar ocultar até problemas de caráter ali, dentro de uma realidade energética, onde a pessoa adota esse comportamento que é um veículo desse processo de incompreensão. Então a Joana fala sobre isso. Essa é a segunda camada da incompreensão, que ativa essa incompreensão de uma maneira ali que vai passar por esses problemas de caráter através dessa, que vai ser, a malícia é uma forma de evitar essa crise moral consocial e individual com a consciência divina. É um comportamento neurótico que vai trazer essa realidade. Mas a Joana, ela vai mais longe, ela fala que essa moral, nós vamos tentar de todas as formas evitar essa crise moral, que é esse pacto com a sociedade, né, que passa pelos esses costumes, essas normas culturais, né, do bem, do que nós pactuamos como bem e mal, porque a gente não quer violar isso de forma alguma, e nós vamos gerar os sintomas mais criativos do mundo para que esse pacto não seja quebrado, nem internamente, nem com o social lá fora. Então, esse conceito de crise moral, de reforma moral, ele passa muito por essa psicologia, né? Nós vamos tentar de tudo para manter essa consciência moral coletiva dentro de nós sem quebrar ela. Isso vai ser muito importante. Então, para isso, né, surge um segundo movimento, né, que está muito ligado à incompreensão, a Joana vai dizer, que é a inveja. Né? A inveja, na realidade, a incompreensão protege o acesso a esse nosso estado de inveja, que seria essa segunda camada. É como se atuar a partir de uma realidade de compreensão, por trás tem um sentimento de inveja, que ainda não é a fonte, mas tem uma inveja ali por baixo que vai gerar essa incompreensão, diz a Joana. Né? E atrás da inveja que vai estar o problema. Né? Então, nós temos a incompreensão como sintoma que defende essa realidade da inveja, ou seja, porque como eu sou espírita, eu sou uma pessoa boa, eu não posso sentir inveja. E para não sentir a inveja, eu opto pela incompreensão e pela malícia. Né? Porque aí eu mantenho a minha imagem, não faço uma crise moral e não acesso a minha sombra e continuo sendo bom. Falsamente bom. Dentro de uma realidade, à medida que eu tiro a incompreensão, que eu tiro a malícia, por trás do comportamento da incompreensão e da malícia, eu vou encontrar a minha estrutura invejosa. E a inveja, ela tem uma dinâmica interessante, né? Porque a inveja é uma dor psicológica. Ela é uma dor psicológica que surge quando nós nos comparamos e nos avaliamos o nosso valor, né, a nossa estima, o nosso autorrespeito em relação a pessoas que estão num estado diferente, e nós nos sentimos muitas vezes diminuídos, ou até mesmo, né, essa dor da inveja, ela vai nos gerar consciência de que existe uma falta em nós. Falta algo na nossa personalidade. Algo que não foi vivido ou algo que não está sendo vivido por preguiça, por infantilidade, por falta de esforço, por conflitos pessoais, por medo, por falta de coragem de viver, por uma série de outros fatores que estão associados. Quando eu me relaciono com alguém que tem algum tipo de virtude, de ideia, de se expressar e que me leva à incompreensão, por trás a inveja surge como esse mecanismo, porque o atrito com o outro vai me lembrar de coisas que me faltam e que eu não fiz a respeito de mim mesmo, que eu não realizei em mim. E que pode ser desde a compra de um objeto ridículo até o surgimento de uma virtude profunda,
que por algum motivo eu não realizei na minha existência, mas que o outro, fazendo consciência em mim mesmo, de que eu não realizei aquele processo em mim, vai gerar uma dor emocional, gerando conscientização do meu estado afetivo e emocional. Então, o contato com o bom pode gerar inveja, porque o contato com o bom faz consciência em mim daquilo que eu não estou fazendo. E a inveja já é um mecanismo de defesa para que eu não faça consciência dessa realidade. Então, a inveja faz uma comparação imediata de um com o outro. O complexo de inferioridade, a imprevidência para consigo, para que ela não seja conscientizada, surge a agressividade para defender. Então, eu ataco, como ela coloca aqui, ó. Ela vai colocar logo no início, né? A herança dos instintos agressivos. O contato com o outro me lembra o que falta em mim, isso gera uma dor. Para que eu não entre em contato com a dor, a raiva e a agressividade surgem e eu agrido através do processo de incompreensão. Então, tem a incompreensão, a inveja, e por trás os complexos de inferioridade, a imprevidência com a vida, e retorna em uma agressão como um mecanismo de defesa primitivo, extremamente primitivo. Ou seja, a inveja refinada, ela já está mais refinada, ela é infantil, mas ainda é refinada. A agressão é a base de todos os mecanismos de defesa, porque ela já vai destruir, ela já quer clivar. Então, é a última tentativa, a agressividade, a herança do instinto, é a última tentativa de não fazer consciência e promover o autoencontro. Então, primeiro eu parto para a incompreensão. Tirei a incompreensão e descobri que eu sou invejoso. Tirei a inveja e descobri que tenho um complexo de inferioridade e nunca cuidei da minha vida, para, na última tentativa de não fazer consciência dessa realidade, eu agrido de maneira instintiva para gerar o processo de mecanismo de defesa, para não gerar autoconsciência como uma última realidade agressiva. Então, instala-se essa dinâmica. A inveja é a tentativa da psique de fazer consciência de algo que nós não realizamos em nós. Eu só tenho inveja daquilo que eu posso realizar, né? Do que existe em mim. Né? Eu nunca tenho inveja de algo impossível. Né? Eu sempre tenho inveja daquilo que é plenamente realizável dentro da minha personalidade. Então a inveja também surge com esse propósito. Até que, por último, ela traz a realidade da competição, no qual, quando o outro vê que o outro tem uma virtude, que tem um patrimônio, que tem alguma coisa, o indivíduo começa a competir para alcançar, ele vai querer alcançar aquilo, mas não é uma competição, eu também vou chegar nesse lugar de maneira salutar, gerando um melhoramento, até mesmo para devolver alguma coisa para o organismo social, porque, por exemplo, quando eu tenho dois empresários que competem, por exemplo, quem vai ter a empresa que vai fazer maior sucesso, e uma vez um vencendo o outro, né? Ocorre já que eu venci, né? Aquele meu companheiro diante de um bom desempenho, vou devolver, né, a minha vitória para a sociedade, abrindo uma biblioteca, abrindo uma instituição de caridade, uma vitória social, onde todos vencem. Não é uma vitória egóica, né? De uma competição. Eu venci você numa competição sombria para provar que eu sou superior a você. Essa é a competição que a Joana está falando. É uma compreensão que vai buscar calço na sombra primitiva. Então, quando a pessoa começa a competir, então ela vai competir para tentar ganhar, gerando a incompreensão. Então, ela vai gerar fofoca, a fake news, né, que nós vemos aí. Então, ela vai fomentar essa doença competitiva para ganhar do outro na tentativa de não entrar em contato com seus complexos de inferioridade com sua crença ferida. Então, a incompreensão vira um veículo no qual ela vai ganhar para tentar afirmar uma falsa superioridade, que na realidade é uma compensação aos seus complexos de inferioridade profunda. Então surge essa competição sombria. Então a Joana fala daquele que atua a partir desse lugar, da pessoa que sofre com essa sombra porque atua como um objeto de escândalo. Mas ela também vai trazer aquele que é vítima dessa realidade. Ela fala assim: através do amor, tu vai amortecer a realidade daqueles que não te compreendem. E não espera, de alguma forma, a partir de uma psicologia infantil, a compreensão do outro, porque tu não vai ser compreendido. Ela fala assim: ninguém conseguirá caminhar em paz na multidão. E somente uma mente, né, uma alma que busca a autocompreensão, a autoconsciência, vai conseguir ficar fiel ao compromisso espiritual sem aguardar a compreensão dessas pessoas que nos atacam.
né? Inclusive, essas pessoas podem ser a nossa própria família, como ela colocou no Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando ela fala das cruzes, né? O primeiro lugar onde nós não vamos ser compreendidos quando nós vamos realizar o nosso processo de reforma íntima é dentro do nosso lar, diz ela, né? Porque a nossa melhora faz consciência em quem não está querendo fazer consciência. Então nós vamos ser atacados, como foi com Jesus. Ele quis fazer consciência no mundo e recebeu a cruz como mecanismo de defesa para nossa resistência ao autoencontro. Então, como ele era a luz do mundo, ou seja, eu vim trazer consciência à humanidade, o mecanismo de defesa da cruz, ou seja, que reage agressivamente à tentativa de manter essa sombra inconsciente, levou ao oferecimento da cruz a Jesus nesse símbolo da consciência da humanidade. Então, ela vai trazer isso, né? Então, ela vai dizer: todo mal que te façam não te fará mal, se a tua consciência está lúcida e consegue filtrar essa perseguição, não a partir da lógica da criança ferida. Porque a criança ferida, ela quer ser validada, ela quer ser compreendida, ela quer ser aceita. E para isso ela vai caminhar, inclusive, na ideologia e na lógica das pessoas sombrias que nos perseguem. Se nós quisermos ser aceitos, nós vamos ceder a nossa ideia espiritual e voltamos para o pacto coletivo da sombra com as pessoas que estão nos criticando. Se nós estamos lúcidos, nós rompemos com isso, subvertendo, como fez Jesus, essa realidade de maneira positiva, ficamos firmes no nosso ideal, né, na direção do bem, e conseguimos filtrar, guardando com amor e paciência o despertar dos indivíduos que não despertaram dentro de uma lógica de uma psicologia profunda, sem esperar ser amado e validado. Então, pelo contrário, ela fala, isso te promoverá um estágio superior, se souberes enfrentar a situação com lucidez do autoencontro, com a lucidez do autoencontro. Então, fica aí esse capítulo, né, trazendo esses dois polos super importantes, onde essa realidade da criança ferida, da relação com os pais, vai ser muito importante para a compreensão quando nós formos incompreendidos, né? Isso vai ser muito importante para a compreensão desse mecanismo. E uma vez que nós saibamos lidar através de um processo de amadurecimento dessas incompreensões, nós vamos perceber que é um caminho solitário, que não vai dar para fazer com essas amizades todas do lado, e que muitas vezes os nossos amigos mais caros não vão nos compreender, os grupos, as pessoas que, muitas vezes os grupos espíritos que nós estamos inseridos não vão ter compreensão conosco, e somente uma psique amadurecida para não abandonar o projeto da vida, né, ou seja, o projeto de realização de si mesmo, se mantendo fiel a esse projeto, ante o caminhar em meio a essa multidão que não nos vai compreender, não nos vai compreender. O próprio Jesus curou todos os indivíduos que o procuraram em algum nível, né, seja ele psicológico ou físico, ou deu a eles o tempo que precisavam para essa realidade. E quando ele estava diante de Pilatos, e Pilatos oferece a troca entre eles e Barrabás, as mesmas pessoas que foram por eles beneficiados não compreenderam. E solicitaram a Jesus, e solicitaram a soltura de Barrabás em vez de Jesus. Né? Pessoas que estavam ali, que tiveram o movimento das pernas recuperados, que foram libertas das obsessões, né, de doenças graves, prostitutas, meretrizes, em total estado de incompreensão da divindade de Jesus, e pediram a soltura de Barrabás, a liberdade de Barrabás e a crucificação de Jesus, nesse processo extremamente simbólico da sombra humana, sabendo que nós, no nosso processo individual, também vamos encontrar esse momento. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e nos abençoe sempre.